Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Balto Fernandes e hoje nós vamos dar sequência ao nosso curso de mecânica e o tema da nossa aula agora será dinâmica parte 3, aplicações das leis de Newton. Lembrando que na primeira aula nós vimos alguns conceitos básicos como massa, inércia, força. Vimos também as interações mecânicas, força-peso, força normal, força elástica, tração e a força de atrito. Na segunda aula, parte 2, nós vimos as leis de Newton propriamente e agora vamos estudar alguns problemas mecânicos, ok? Bem, então os tópicos estudados na aula de hoje são problemas mecânicos, blocos, elevador e sistema de polias. Vamos trabalhar esses três problemas. Não que só existam esses três problemas, mas vamos trabalhar esse e depois, em outro momento, vamos trabalhar outros. Então, vamos começar aqui com o problema mecânico dos blocos. Vamos lá. Diversos são os problemas envolvendo blocos na dinâmica. Eu tenho problemas com 2 blocos, problemas com 3, com 2, entre eles uma corda, problemas com 2, um em cima do outro, problemas com 2 blocos, um suspenso e outro numa superfície plana, problemas com 3 blocos, 2 numa superfície e um suspenso. Então, vários são os problemas envolvendo blocos, ok? Para todos os problemas envolvendo blocos, nós temos que observar o que é mais solicitado, o que é mais cobrado nesses problemas, né? Então, o que é mais cobrado é a força que atua entre os blocos. Pode ser a força normal, pode ser a tração ou atrito. E também o que pode ser cobrado é a aceleração do conjunto, ok? E outro ponto que pode ser cobrado é a aceleração de cada bloco, que no caso, né, se eu tiver 2 blocos, um do lado do outro, empurrar um, a aceleração de cada um vai ser a aceleração do conjunto. Se eu tiver 2 blocos interligados por um cabo, por um fio, uma corda, se essa corda não esticar e eu puxar um dos blocos, a aceleração também vai ser a mesma. Então, esses 3 tópicos são as coisas mais cobradas em problemas com blocos. Ok? Bem, nós devemos seguir passos, né? Se nós seguirmos 3 passos, nós resolvemos os problemas envolvendo blocos. O primeiro passo é separar os blocos. Por que separar está entre aspas, né? Porque, na verdade, esse separar é só para você poder representar todas as forças que atuam no sistema. Não é que os blocos estão parados, estão separados. É apenas uma estratégia para o seu desenho não ficar tão poluído. Muita informação. Então, separa. E o terceiro passo, utilizar a segunda lei de Newton para cada bloco. Então, siga esses passos que vocês conseguem resolver qualquer problema envolvendo blocos. Com 2, com 3, com 4, com suspenso, enfim. Então, gente, para fixar problemas com blocos, vamos aqui resolver um problema. Trouxe aqui uma questão da Bahia desse ano. Os blocos A e B, representados na figura abaixo, possuem, respectivamente, massas iguais a 5. Então, o bloco A tem massa 5 e o bloco B tem massa 3 kg. São arrastados pela força aplicada F, 40 newtons. Não tem atrito no plano. A partir destes dados, pode-se concluir que a aceleração escalar adquirida pelo sistema e a tensão no cabo que une os blocos valem. Então, ele quer saber a aceleração e a tensão que une os blocos. Então, vamos resolver o problema, depois nós voltamos para as opções. Vamos lá. Então, primeiro passo, vamos separar os blocos, né? Foi o que eu fiz. Eu só desenhei os blocos mais afastados, mas lembrando que eles não estão separados, é apenas uma estratégia para representar as forças, tá bom? Segundo passo, vamos representar todas as forças que atuam no sistema. Vamos lá. Então, temos a força peso vertical para baixo no bloco A, temos a força normal vertical para cima, no bloco B tem a força peso, tem a força normal,
O bloco B está sendo puxado pela força F. Como o bloco B está preso ao bloco A, o bloco B vai puxar o bloco A com atração. Toda ação tem uma reação, o bloco A vai puxar o bloco B. Então, essas são as forças que agem no sistema. No bloco A, 3 e no bloco B, 4. Lembrando que não existe força de atrito. Tudo bem? Então, vamos continuar agora para o terceiro passo. Vamos representar a segunda lei de Newton para cada bloco. Então, lembrando que a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Então, usando a segunda lei de Newton, vamos representar para cada bloco. Vamos lá. Então, para o bloco A, a força resultante é a força que faz o bloco A se movimentar. Como o peso e a normal se equilibram, a resultante é a tração BA. Então, tração BA, massa de A vezes a aceleração. Para o bloco B, nós temos a força aplicada, F, e a tração que B faz em A. Ou melhor, que A faz em B. Elas são iguais, tá certo? Não tem problema você trocar aqui o índice. Massa de B vezes a aceleração de B. Bem, somando os sistemas, as equações, nós temos que, como essas forças têm o mesmo módulo, vai embora, sobrou só o F. Como o A é o mesmo, você coloca em evidência, então fica MA mais MB. Pronto, então chegamos à equação do conjunto e nós temos a equação de cada bloco. Agora, sim, isso aqui eu já comentei, né? Força, peso e normal se equilibram, então elas não vão entrar na nossa equação. Bem, então, só para lembrar aqui, ó, peso e normal se equilibram. Então, por isso que para o corpo A, a força resultante é só a tração PA, e para o corpo B é F menos FBA. Ok? Então, vamos agora dar sequência à nossa solução. Pois bem, com essas equações, podemos determinar a aceleração do conjunto e a tração entre os blocos. Então, simples. Nós temos aqui o conjunto de equações, né? Eu já sei que essas aqui, ó, se equilibram, na verdade, não se equilibram, perdão. A soma dos módulos, né, como são iguais, vai dar 0. Então, vamos agora encontrar a aceleração do conjunto. Então, vou usar a equação do conjunto. ISOF, MA mais MB passa dividindo. Então, aqui eu tenho a expressão. Jogo os valores, a força é 40, a massa de A é 5, a massa de B é 3. Muito bem, então 40 sobre 8 vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do conjunto. Sabendo a aceleração do conjunto, agora eu vou achar a tração que une os blocos. Para você achar a tração, basta usar uma das equações de cada bloco. Eu vou usar essa aqui, a mais simples. TBA é a massa de A vezes A. A massa de A é 5, a aceleração é 5. 5 vezes 5 vai dar 25 newtons. Se você usasse a equação para o bloco B, teria a mesma solução. Ok? Então, com isso, chegamos à nossa opção. Vejam que, seguindo os passos, você consegue resolver os problemas tranquilamente, ok? Vamos lá então agora para mais um problema muito importante, muito cobrado em questões. Problema do elevador, pessoal. Vejam só, algumas considerações importantes. O problema do elevador consiste na variação da força normal e não da força peso. Durante o movimento do elevador, como a força normal pode variar, o peso aparente também pode variar. Não é o peso real, é o peso aparente. Para justificar a variação da força normal, geralmente nos problemas é inserido no elevador uma balança. Óbvio que você não vai andar com a balança no elevador, mas os problemas trazem essa possibilidade, ok? Bem, vamos lá então. Outras considerações, né? São 6 possibilidades para o problema do elevador. 6. Primeira,
O elevador parado ou em movimento uniforme, primeira situação. Segunda, elevador subindo em movimento acelerado. Terceira, elevador subindo em movimento retardado. Quarta possibilidade, elevador descendo em movimento acelerado. Quinta possibilidade, elevador descendo em movimento retardado. E a sexta, elevador em queda livre. A sexta é uma hipótese, né? Tudo bem? Mas podemos trabalhar situações nessa situação. Lembrando, o que é um movimento acelerado? Movimento acelerado é aquele que o módulo da velocidade aumenta com o passar do tempo. O que é um movimento retardado? É um movimento que o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo. O movimento uniforme é aquele movimento que o sistema apresenta um vetor velocidade constante. E queda livre é um movimento uniformemente variado. Então vamos agora analisar cada situação dessas com ilustrações. Vamos lá. Bem, primeiro caso, elevador parado em movimento uniforme. Aqui eu tenho a ilustração, né? Uma pessoa, a balança, o elevador. Sobre a pessoa vai atuar a força-peso vertical para baixo e a normal vertical para cima, né? Quando o elevador encontra-se parado ou em MRU, o módulo da força normal é igual ao módulo da força peso. Então, N igual a P. Como a força peso nós sabemos, mg, então, para você calcular a normal, basta fazer mg. Lembre-se na aula 1 que eu falei o seguinte, a normal não tem fórmula definida, ela se adequa ao sistema. Nesse caso, a normal seria o produto mg, ok? Mas por quê? Porque o módulo dela é igual ao módulo do peso. Bem, vamos para a segunda situação. Elevador subindo em movimento acelerado. Vamos para a ilustração, ó. Pessoa, balança, elevador. A força-peso não muda, sempre vertical para baixo, e o módulo é mg, porque na subida a aceleração da gravidade não vai mudar, e a massa também. Agora, como o elevador está subindo bruscamente, acelerado, a compressão que a pessoa faz na balança aumenta. A normal está associada a essa compressão, logo a normal vai ser maior do que o peso. Então, nesse caso, sim, lembrando que ele está subindo, então a força resultante ela vai ser vertical para cima, tá certo, gente? Logo, o vetor aceleração vai ter a mesma direção em sentido da força, tá bom? Então, quando o elevador estiver subindo em movimento acelerado, com a aceleração A, o módulo da força normal é maior que o módulo da força peso. Nesse caso, a normal é maior do que o peso. Então, a indicação da balança vai ser maior. Utilizando a segunda lei de Newton, força resultante M vezes A, aí aqui a força resultante vai ser N menos P, M vezes A. Esse termo aqui, né, nós podemos... se você somar aqui mais P e no outro membro mais P, aí mais P com menos P dá zero, sobra N, e aqui você vai ter mais P, que seria mg. Como a massa é igual, coloque em evidência, então chegamos na expressão para calcular a normal quando o elevador sobe em movimento acelerado, provando que ela vai ser maior em módulo do que a força peso. Ok? Situação 3. Elevador subindo em movimento retardado. Então, ele subiu, acelerou no meio uniforme, chegou e está parando. Então, agora, mais uma vez, ó, a força-peso não muda, só que agora, pessoal, a normal tende a diminuir, porque o elevador está parando e a pessoa tende a continuar, logo a compressão diminui. A normal, nesse caso, vai ser menor do que a força-peso. Tá bom? Então, quando o elevador estiver subindo em movimento retardado, com aceleração A, o módulo da força normal é menor que o módulo da força peso. Tá bom? Então, agora é menor do que a força peso, pessoal. Então, aplicando a segunda lei de Newton, agora eu vou ter P menos N, tá bom? Aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó, nós vamos... subtrair o peso desse lado e subtrair o peso do outro. Aí
mais com esse menos, aqui ó, vai sobrar só a normal, m vezes a menos p, PMG, então chegamos na expressão para calcular a força normal. Só um detalhe aqui, pessoal, esse G é a aceleração gravitacional, que se o problema não informar, vale 10. E o A é a aceleração, no caso de frenagem do elevador, tá bom? Então aqui, essa expressão prova que a normal é menor do que a força peso, tá bom? Bem, o quarto caso, elevador descendo em movimento acelerado, observem a análise desse caso. Está descendo em movimento acelerado, a força-peso não muda, a normal vai ser menor do que o peso também. Se a aceleração desse evento for igual ao do anterior, eu vou ter a mesma solução. A normal é menor do que o peso. Utilizando a segunda lei de Newton, força resultante m vezes a, P menos N igual a m vezes a, faz o jogo de sinais, nós temos, observe, que o quarto caso é igual ao terceiro. Só muda o quê? Que eu estou descendo acelerado. E a normal é menor do que o peso. O quinto caso, vejam a semelhança com o segundo. Elevador descendo em movimento retardado. A força-peso não muda. Aí agora, o elevador está parando e a pessoa tende a continuar. A normal é maior do que o peso em módulo, ok? É maior do que o peso. Está aqui, ó, normal maior do que o peso. Vou usar a segunda lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração. Joga o problema, joga essa diferença na segunda lei. Então, nós temos a mesma expressão para o segundo caso, ok? Então, gente, esses são os 5 casos comuns. E o sexto caso, né, é uma hipótese. Suponha que o elevador está em queda livre. Queda livre é um movimento que acontece com a ação exclusiva da força gravitacional. Então, nesse caso, quando o elevador estiver em movimento de queda livre, todos os corpos vão estar caindo com a mesma aceleração, que nesse caso é a aceleração gravitacional G. Nesse caso, pessoal, a normal ela vai ser nula, ela tende a zero, ou seja, não vai existir contato entre a pessoa e a balança. Nesse caso, a gente chama isso de estado de flutuabilidade ou imponderabilidade, tá bom? Então, esses são as 6 situações que podem aparecer associados ao problema do elevador, ok? Bem, vamos trazer aqui uma situação para fixar o problema do elevador. Uma pessoa de massa M sobe numa balança que está dentro do elevador em repouso. A balança registra o módulo P0 do peso dessa pessoa. O elevador sobe com aceleração de módulo A. E o módulo do peso registrado é PS, figura A. O elevador então diminui a velocidade, para e em seguida inicia a descida com aceleração de mesmo módulo, figura B. Momento em que a balança registra o módulo PD do peso da pessoa. O módulo da aceleração da gravidade no local é G. Aqui estão as opções, ele quer saber a comparação de P0 com P na figura A e com P na figura B. Então, solução simples, diante das situações que nós já vimos. Então, quando o elevador encontra-se em repouso, a balança registra o módulo P0 do peso da pessoa, que vai ser igual a normal. Situação inicial. P0 igual a normal. Ok? Bem, na situação inicial, na situação seguinte, o elevador está subindo em movimento acelerado, que é a figura A. Nesse caso, a marcação vai ser PS. Como a marcação é maior, então eu vou dizer que PS é maior do que P0. Vimos isso agora há pouco. Na situação B, o elevador está descendo em movimento acelerado. Nesse caso, a normal é menor do que o peso. Então, PD menor do que P0. Então, resumindo isso, temos que a opção para essa questão é a letra
T. Vejam que, analisando o problema, sabendo das situações possíveis, a solução se torna mais prática. Bem, e para fechar nossa aula de hoje, mais um problema mecânico, sistema de polias, ok? Bem, qual é a finalidade de se usar polias, né? O sistema de polias tem a finalidade de transmitir a força aplicada, pessoal. Então, aqui eu tenho uma figura, uma polia fixa, o operário está puxando a força, está puxando a corda, aplicando uma força F. Essa força vai ser transmitida erguendo um objeto de peso P. Ok? Muito bem. Combinando-as com pedaços de cordas, elas também servem para diminuir a intensidade da força aplicada. Então, quando você associa uma polia móvel, essa polia aqui ela é móvel. Por quê? Além dela rotacionar, ela sofre translação. E essa aqui é uma polia fixa. Nesse caso, a força-peso do bloco ela vai ser dividida para cada lado. Então, a força que o operário está aplicando ela é menor do que a força-peso do bloco. Então, eu estou diminuindo a intensidade da força aplicada. Ok? Muito bem. Aqui eu tenho outra figura, né? No caso aqui, nós temos duas polias móveis. Né? Vou chamar aqui de polia A e polia B. E aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 polias móveis. Veja que quanto mais polias móveis, menor será a força aplicada pela pessoa. Ok? Muito bem. Então, existe uma expressão matemática para você comparar essa força aplicada com a força peso. E a expressão é essa aqui, ó. A força aplicada vai ser P sobre 2 elevado a N. Quem é esse N? Esse N é o número de polias móveis, ok? Então, sabendo a quantidade de polias móveis, você não precisa representar as forças na figura para chegar na força aplicada, no caso aqui, pelo operário, ok? Bem, pessoal, resumindo, então, diante da expressão, por exemplo, aqui, ó, nessa figura 1, eu tenho nenhuma polia móvel. Aí você tem um N elevado a 0, qualquer valor elevado a 0 é 1, então fica P sobre 1 dá P. Situação da figura 2, nós temos uma polia móvel, então N vale 1, fica P sobre 2. Figura 3, 1, 2, 2 elevado a N, 4, a força aplicada é P sobre 4. E na figura 4, nós temos 1, 2, 3, 2 elevado a 3 é 8, então a força aplicada é P sobre 8. Ok? Bem, então esses são os problemas que vimos nessa aula 3, certo? Revejam o vídeo, tirem suas dúvidas. Se você gostou, deixe o seu joinha, deixe um comentário na descrição do vídeo e nos vemos na próxima aula. Obrigado e até logo.